Mecânica de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Muito bem, estamos de volta. São 8h07. O tempo agora é parcialmente nublado. Claro, aqui na área central da cidade faz 21 graus neste momento. Com o Folha no Ar, primeira edição, hoje a presença do jornalista Arnaldo Neto e na pauta, kit alimentação oferecido pela Prefeitura aos alunos da rede municipal nesse período, as alternativas para a conclusão do ano letivo com a pandemia do novo coronavírus, as mudanças na educação em campos nos últimos anos, promovidos aí pela Secretaria, e a sua participação em nosso streaming de vídeo pelo Face, pelo YouTube, na nossa página folhafm98.com.br. Daqui a pouco também esse programa estará em uma edição de podcast, que você pode acompanhar pelos principais aplicativos. No oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Estamos de volta. Arnaldo Neto, é com você. Vamos lá, Nogueira. Nogueira, só para a gente se basear aqui, quais são os próximos intervalos? Temos aí às 8h20, 8h25 e depois às 8h40. Beleza, então, vamos lá. Porque hoje também, como eu falei no primeiro bloco, como tem a programação da Festa Nossa Senhora da Penha, vou estar encerrando no nosso horário correto, 8h40, 8h45 no máximo. Mas, Luciana, vamos para a nossa conversa aqui, que é o que interessa aos nossos ouvintes. No primeiro bloco, a gente destinou toda essa questão do kit alimentação, que era uma questão polêmica que a gente tinha que levantar. Acho que precisava ouvir alguém da Prefeitura falando sobre isso. E agora a gente vai para outra questão que eu vejo como de suma importância no sistema macro, não só falando de campus, né? Como salvar esse ano letivo? Como que a Prefeitura está fazendo? Quais são as alternativas para que esse ano letivo não seja um ano totalmente perdido para os alunos da rede municipal? Primeiro ponto, assim, deixar claro, às vezes as pessoas não têm uma dimensão da rede, às vezes algumas cobranças, como se a gente tivesse uma rede simples, fácil da gente apresentar uma solução. Nós estamos falando de uma rede complexa com 53 mil alunos, com 236 unidades escolares, em locais muito remotos de campus. Então, assim, existe alguns municípios adotando a questão do ensino à distância. Isso para aqui, para a nossa rede, a gente tem discutido muito nesse sentido, uma vez que a realidade dos nossos alunos, às vezes, nos impede desse tipo de trabalho, porque, como a gente estava conversando aqui no intervalo, eu tenho alunos que não têm computador em casa, eu tenho mães que têm 5, 6 filhos matriculados na rede municipal. Então, como seria essa dinâmica de organizar para que 5, 6 crianças pudessem assistir aulas online? Então, tudo isso, a Secretaria de Educação, ela vem considerando, vem trabalhando, vem discutindo internamente. Logicamente que apesar da gente ainda não ter apresentado uma alternativa para os nossos alunos, a gente vem discutindo isso internamente, porque passa por todo um planejamento. A gente não pode lançar também uma ação e daqui a pouco a gente mudar essa estratégia de ação, lembrando que até sexta-feira o Conselho Nacional de Educação ele não tinha se posicionado em relação a isso, então a gente não tinha nenhum respaldo técnico para qualquer ação nesse sentido. Algumas prefeituras já tomavam algumas iniciativas, mas lembrando que essas iniciativas elas não tinham respaldo técnico nenhum. Então, como eu pontuei inicialmente, como a gente está falando de uma rede complexa, de uma rede com uma infinidade de peculiaridades, como a de campus, a gente não pode lançar uma ação, entendeu? Nós seríamos temerários no sentido de lançar uma ação sem ter um respaldo técnico bem plausível para a gente lançar essas ações. Então, assim, o nosso diretor, o nosso subsecretário pedagógico, Rafael Damasceno, ele já vem trabalhando já internamente com a equipe dele. Daqui a pouco a gente tem até uma reunião lá na Secretaria de Educação, justamente para discutir essa questão, uma vez que agora a gente já tem um documento apresentado pelo Conselho Nacional que nos respalda as ações que a gente já vem pensando já. É um ano que vem sendo discutido, e aí não só a nível de campus, mas a nível de Brasil, né? As complicações que a gente vai ter ao longo desse ano letivo, não só em relação à questão de reposição de dias letivos, uma vez que já o MEC ele já tinha sinalizado nesse sentido, ele tirou a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas ele não abriu mão das 800 horas.
Então, lembrando que a gente vai ter aí, que ao longo desse período que a gente vai ter, a gente não sabe, a gente está fazendo um planejamento, logicamente que a gente já vem trabalhando, até mesmo um calendário de reposições, a gente já vem trabalhando internamente nisso, mas a gente não sabe qual o dia exato que nós vamos voltar, entendeu? Então, são cenários que a gente vai desenhando e aí pensando como recuperar esse conteúdo, como recuperar essas horas letivas, como implementar ações que de fato vão fazer diferença nos nossos alunos. A gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso, da gente não lançar um faz de conta de que o aluno está estudando, de que o aluno está tendo alguma coisa, quando na verdade ele não vai estar recuperando aquilo que ele perdeu ao longo desse período. Lembrando que a gente está falando de uma situação bem atípica, a gente nunca viveu isso, então assim, as redes como um todo, elas têm pensado muito nesse sentido, porque é algo totalmente novo, entendeu? A gente está trabalhando nesse sentido, buscando uma solução que de fato vá funcionar para os nossos alunos. Logicamente que a gente tem uma preocupação que isso volta a reforçar, que não seja um faz de conta, o aluno está estudando em casa, quando na verdade ele não está como deveria estar tendo as aulas dele. A gente vem pensando muito nesse sentido e como que a gente vai fazer para poder recuperar esses conteúdos pós-pandemia. Então, se a gente pensar no cenário de hoje, ainda está indefinido de como vai ser essa reposição, né? Isso ainda está sendo analisado pela equipe técnica. Isso. Como eu te falei, a Secretaria ela optou por não lançar uma ação e depois ter um retrabalho de apresentar uma nova solução, por isso que a gente vem trabalhando internamente muito nesse sentido, entendeu? De colocar uma ação efetiva, de quando a gente lançar de fato, como a gente tem pensado nessa recuperação, de ser uma ação que a gente vai considerar ela até o final da pandemia, entendeu? Nós estamos sendo bem cautelosos nesse sentido. De ter um trabalho interno bem sólido antes de lançar qualquer plataforma, antes de lançar qualquer ação para os nossos alunos que estão na ponta. A gente está falando de uma rede complexa, a gente está até conversando isso aqui no intervalo, né, Luciana? Eu já assessorei a Secretaria de Educação daqui de São João da Barra no governo passado, por um período. É uma reunião que eu fui, aí o secretário era da gestão Rosinho, Frederico. Aí quando começava a reunião, aí levantava uma cidade, porque eu tenho 9 escolas, uma cidade do Norte Fluminense. Aí Frederico, meu Deus, meu sonho. Aí levantava outra, eu tenho 30 escolas, meu sonho, a rede de campus, a rede de 200. E assim, independente de críticas à gestão A, B ou C, que cada um possa fazer, a rede é uma realidade. São mais de 200 escolas, mais de 50 mil alunos. Vocês vão trabalhar, qual é o entendimento de vocês com relação a essas alternativas? Essas peculiaridades de cada uma dessas regiões vão ser levadas em consideração? Pode ser que seja adotado um modelo para alunos que estão na área central e um modelo diferente para alunos de regiões mais distantes. Essas particularidades serão levadas em consideração? Com toda certeza. A gente não tem como secretaria de você lançar uma ação desconsiderando as peculiaridades que tem na nossa rede. Como eu estava falando com você aqui no intervalo, eu tenho alunos em sentinela do INBE, entendeu? São alunos que eles não têm acesso à linha telefônica em si, entendeu? Então, a dificuldade da questão da internet. E gostaria de pontuar também, Arnaldo, que o MP também ele acompanha bem de perto essas questões, entendeu? Todas as ações relacionadas a essa reposição de dias. Inclusive, já encaminhou um ofício perguntando se a secretaria utilizaria a questão do ensino à distância, uma vez que conhece a realidade. Logicamente que a gente considera tudo isso, a gente conhece a realidade dos nossos alunos, por isso que eu estou te falando, a secretaria vem trabalhando internamente muito nessa questão, porque a gente sabe que nós temos que considerar várias questões, e questões que não são tão simples de resolver. Como você falou, São João ele tem uma média de 8.500 alunos, nós temos uma média de 53 mil alunos, então pensar em alternativas que possam atender não só os alunos aqui da área central, mas como os alunos que nós temos nas áreas distantes, como Imbé, como Mata da Cruz, como regiões que eu tenho também. Esse aluno também é aluno da rede municipal, esse aluno ele também precisa receber o conteúdo, e ele precisa de uma forma concreta a gente saber que ele de fato está recebendo esse material. E há a possibilidade, por exemplo, de acontecer, claro que num cenário totalmente diferente, mas campus, eu fui aluno do IFE também, e a gente, na época, eu entrei em FATEC e virou IFE no meio do curso. Mas, enfim, a gente entrava num curso técnico desse sabendo que tinha dia para começar e não tinha para terminar, né? Essa é uma regularidade que o professor Jefferson, pelo menos, está aí mantendo uma média agora, pelo menos você tem a certeza da conclusão do semestre. Mas na minha época de estudante era uma coisa que você nunca tinha essa noção. E muitas vezes a gente estudou janeiro, a gente estudou fevereiro, para regularizar o calendário escolar de campus. Há possibilidade
de aulas serem mantidas depois de dezembro para ainda concluir o ano letivo de 2020? Sim, sim. Existe porque, como eu te falei, o MEC ele liberou a questão dos 200 dias letivos, mas ele não abriu mão da questão das 800 horas. Então, dependendo do período que a gente voltar, a gente não sabe ainda se a gente volta em julho, se a gente volta em junho, a gente vai ter essas 800 horas para poder distribuir na quantidade de meses que a gente vai ter pela frente. Então, é possível, sim, que a gente possa estudar em janeiro, e aí a gente está vendo até mesmo uma questão legal, porque a gente sabe que janeiro geralmente são férias coletivas dos professores, entendeu? E da gente pensar essas férias um pouco mais para frente, para que a gente possa encerrar o nosso ano letivo de 2020 e aí sim começar o ano letivo de 2021, entendeu? Mas a gente sabe também que isso é possível, uma vez que a rede federal, a rede estadual já fez isso em outras épocas, de se estender um pouco mais a questão do ano letivo, né? Ano e ano letivo. A gente finalizaria 2021, mas continuaria ainda com o ano letivo de 2020, entendeu? Iniciaria 2021 com o ano letivo de 2020. Mas isso a gente lembrando que nós temos regras a ser cumpridas e essas regras passam pela essa questão de cumprir 800 horas para a gente finalizar o ano letivo de 2020. Você citou um ponto interessante que é a questão de férias dos professores. Não haveria possibilidade, por exemplo, de se antecipar essas férias para um momento de agora? Isso implicaria em recurso, né? Porque você paga férias, você tem um terço que você deve pagar. Isso implica também no período aquisitivo, se tem ou não, né? Eu não sei como que é a situação da educação aí, se teria assim, alguns meses de sobra, mas enfim, teria condições de antecipar essas férias? Isso também chegou a ser analisado pelo setor de RH, ou é um fato que ainda vocês não se atentaram? Existe uma questão legal também aí, né? Na verdade, os nossos professores, eles tiraram férias em janeiro, então a gente não tem ainda um ano. Geralmente você dá férias quando você tem um ano trabalhado e aí sim você tem a questão das férias, né? O que nós fizemos foi antecipar o recesso escolar, porque aquele recesso de julho, né, que geralmente a gente tem nas últimas semanas de julho, nós puxamos esse recesso para as 2 semanas de março. Então, teoricamente, a questão desses dias letivos, a partir desse mês de abril, entendeu? Os 15 dias de março que ficaram aí, a gente utilizou como recesso escolar, entendeu? Então, a questão de antecipação das férias, existe essa questão legal, né? Preciso trabalhar um ano para que você possa ter direito a férias. Na verdade, a gente acabou de voltar de férias, a gente estava no início do nosso ano letivo, e aí sim veio a questão da pandemia que nós tivemos que encerrar. Então, são questões que não são tão simples, porque envolve também questões legais nesse contexto, né? Na iniciativa privada, o governo permitiu, inclusive, para quem não tem ainda esse período de férias, mas que o empregador pudesse antecipar. Agora, no serviço público, às vezes as normas são um pouco diferentes, eu também não tenho conhecimento. Melhor, se a gente não tem conhecimento, nós vivemos um período que tem tanta gente que opina sem ter conhecimento, então se a gente não tem, é melhor a gente ficar quieto para não propagar isso. Mas você falou muito sobre questão de carga horária. E é um pouquinho o tema do nosso próximo bloco, mas eu não posso deixar de fechar isso sem perguntar isso. Campos passou por uma mudança em carga horária de português e matemática, por exemplo. Vai ser possível manter essas mudanças com esse novo cenário? Ou vai ter que reduzir novamente, né? Não. O cenário, ele não muda nada naquilo que nós avançamos, entendeu? A gente vai ter que cumprir essas 800 horas, mas aí a gente está pensando aqui em alternativas para que a gente possa cumprir essas 800 horas, entendeu? Não mexer naquilo que a gente... isso aí foi uma conquista grande, a gente tem isso como uma conquista da nossa gestão, esse aumento na carga horária de português e matemática. Nós tivemos já alguns avanços significativos, nós tivemos esse ano um número muito grande de aprovados para o IFE, a gente já vê também assim, aparecendo os resultados em relação a essas mudanças que nós fizemos na rede, entendeu? Então a gente tem que avançar, a gente não pode, naquilo que nós avançamos, naquilo que nós temos como importante da nossa gestão, a gente voltar atrás para que a gente possa cumprir isso. Não, a gente vai pensar nessa questão das 800 horas, mas naquilo que for possível fazer dentro da nossa realidade. E aí a gente colocou a questão de se prolongar um pouco mais, de entrar em janeiro, com calendário ainda de ano letivo de 2020, entendeu? Mas não de se reduzir a horário de português e matemática para poder cumprir, porque na verdade a gente precisa somar mais horas e não reduzir aquilo que a gente já tem, entendeu?
Certo. Nogueira? Sim, eu tenho uma pergunta à secretária Luciana Ecardi, a secretária de Educação do município de Campos. Ô, secretária, avaliando aqui a possibilidade, né, e considerando o fim desse isolamento social gradativo, até como o Arnaldo falou agora há pouco, que ele também, eu não acredito que essa coisa vai ser assim, bom, acabou, tá tudo liberado a partir de tal dia, vamos embora, vida normal, né? Eu, pelo menos, gostaria que fosse, mas não acredito que seja assim. Naturalmente, vamos ter, então, a preservação ainda daquele grupo de risco. E tem muitos professores nesse grupo de risco. Você já calcula aí o desfalque da sua equipe para esse retorno ou nem chegou a pensar nisso? Não, Nogueira, de fato a gente não tem ainda esse levantamento de quantos professores estariam nesse grupo de risco, até porque nós estamos sendo muito prudentes em relação a todas as nossas ações, a gente está seguindo todas as orientações que o Ministério da Saúde está colocando em relação a isso, entendeu? Então, assim, de fato a gente não fez esse levantamento, porque a gente só vai voltar quando de fato a gente receber um ok por parte dos órgãos competentes para aquilo, para que a gente possa retornar, entendeu? Eu acredito, e aí uma opinião particular minha, eu acredito que aos poucos as questões comecem a voltar ao normal, algumas coisas eu acredito que irão abrir, mas nós seremos muito responsáveis nesse sentido de abrir as nossas escolas, entendeu? Diante daquilo que os órgãos competentes vão apontar em relação a esse retorno escolar, entendeu? Eu acredito que vai ser de forma gradativa, que vai ser uma coisa bem prudente para que a gente possa, de fato, continuar, né, com os resultados que a gente está tendo em relação à questão do isolamento social. Eu digo essa coisa, né, da durabilidade do efeito ainda da pandemia na educação, principalmente, né? Porque mesmo que termine o isolamento, que seja gradativo ou não, mas você ainda vai ter uma prorrogação em particular por conta desse grupo de risco. Não, eu acredito que todas as empresas, todos os setores vão ter esse problema, mas como a gente está falando da educação, não é diferente, né? Não, sim, logicamente, a gente sabe disso, a gente sabe que em algum momento a gente vai enfrentar isso, porque as pessoas mesmo pós-pandemia ainda vai ter ainda receio, né, de algumas coisas, receio de alguns grupos, né, de fato vão se sentir receosos no sentido de voltar às suas atividades. Mas confesso para você que a gente não fez esse levantamento ainda do impacto que isso teria na nossa rede, entendeu? Perfeito. Bom, vamos ao intervalo então, Arnaldo? Sim, só um ouvinte aqui, o João da Costa Cunha, ele traz a pergunta se o município tem algum programa de aulas online para as crianças, né? Só para esclarecer que a gente já falou sobre isso agora há pouco, né? E a secretária, João, ela estava explicando que não havia, a senhora me corrige se eu estiver errado no meu entendimento, mas que até pouco tempo não havia nem respaldo para isso, e a rede de campus é muito complexa, respaldo que digo de autoridades superiores, e a rede de campus é muito complexa para você pensar em um sistema só para atender a todo o município, né? Eu estou até citando a situação do Imbé, que nem linha telefônica tem, então é uma questão que realmente tem que ser pensada com muito cuidado. Sim, lembrando até que, inclusive, a educação à distância do Estado, ela foi em algum momento, o MP fez uma intervenção no sentido de pedir a suspensão, justamente por conta desse respaldo técnico que a gente não tinha. Foi publicado na sexta-feira, essa portaria, né, do Conselho Nacional de Educação foi publicada agora, na última sexta-feira, no dia 17, o que começa respaldando essas ações, entendeu? Perfeito. Beleza. Bom, então vamos ao intervalo, Arnaldo, e a gente volta com o último bloco, pode ser? Sim, vamos lá. Vamos lá, Luciana, são 8h25. Hoje o Folha no Ar, primeira edição, com a secretária de Educação de Campos, a Luciana Ecardi, secretária municipal, falando conosco ao vivo sobre a educação no município, que é um dos assuntos, né, muito debatidos aí pelos grupos, pelas redes também, com os profissionais e também com os pais, naturalmente. E até mesmo pelos alunos que já estão, né, sentindo falta aí das aulas. Não na sua maioria, eu estaria no grupo daqueles que não sentiriam falta. Bom, eu sou franco, pelo menos isso. Arnaldo estaria no grupo dos que sentiriam falta? Daqui a pouco ele fala. Prefiro não opinar, né? Eu estou de licença, mas também sou da área. Como aluno, você estaria sentindo falta?
Muito bem, menino disciplinado. Bom, rápido intervalo então. O Folha no Ar, primeira edição, tem o patrocínio dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. A Prefeitura